Oi, abençoados! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é o início de um projeto lindo, no qual o Senhor, colocou e confirmou no meu coração para mim trazer para vocês, através da minha experiência, através das minhas superações, para poder ajudar outras pessoas. Se tu gosta desse tipo de vídeo, saiba que o tema de hoje é polêmico, é muito polêmico. Não esquece, deixa o like, te inscreve aqui embaixo no canal, compartilha para toda a família, porque informação salva vidas. Vem comigo! O nome do nosso projeto é Libertando Vidas para Felicidade. Eu sei que esse título ele é bem forte, mas ao longo dos vídeos, porque serão uma sequência de vídeos, tá? Vocês vão entender o porquê deste título tão forte, libertar, Libertar para a felicidade. Com o intuito de verdade de estar aí salvando vidas, transformando vidas através do agir de Deus, da palavra de Deus. Então, se tu sabe que existe alguma pessoa que tá precisando, certo, de orientação, de uma palavra de apoio, de acalento, já manda esse vídeo para essa pessoa, tá bom? Como vocês puderam ver, então, no título do vídeo está escrito Reféns do Alcoolismo. Eu sei que esse tema ele é muito polêmico, Até porque a maioria das pessoas que são alcoólatra não se consideram alcoólatra, E até porque falar de álcool, no mundo é algo muito polêmico, porque são diversas opiniões, mas eu não estou aqui para condenar ninguém, para julgar ninguém e muito menos para dizer para você, que você não deve ingerir álcool. Mas eu estou aqui para compartilhar com você todas as coisas que eu vivi e que eu pude aprender e evoluir através disso também. Por diversas vezes a gente se pergunta, por que certas coisas acontecem na vida da gente? Só antes de entrar então neste assunto, eu quero te dizer que 2024 vai ser o ano de muita intercessão, muita oração. E se tu tem algum pedido de oração para fazer, pode colocar aqui nos comentários que vamos estar orando por aquilo que tu necessita. E saiba, lembre-se, que você tem o poder de orar e interceder, por aquilo que você necessita também. Mas, como irmãos em Cristo, como comunhão, nós devemos, compartilhar aí a oração e orar pelos que precisam também. Então, eu anotei aqui 4 tópicos, tá? Pra gente tá entrando aí no tema e não perder o objetivo do vídeo, certo? Que é realmente libertar vidas para a felicidade. Muitas vezes, a gente passa por coisas na vida da gente, certas circunstâncias acontecem e a gente não sabe como agir, o que fazer, para superar essa dificuldade ou isso que está acontecendo, para que a gente de fato possa ficar em paz, com a consciência tranquila e automaticamente, ser mais leve e desfrutar da felicidade, de tudo aquilo que Deus tem para nós. Tópico número 1, certo? Discernir o social saudável da angústia e da dependência. Antes da gente falar sobre esse tópico, eu preciso falar para vocês que o alcoolismo, assim como qualquer outra dependência, existe um porquê. A doença, antes, dela se tornar sólida na vida daquela pessoa, se tornar ativa de fato, ela vem da alma, ela vem do coração, ela vem de feridas. Para entrarmos então no tema, eu quero que vocês saibam que durante muito tempo, também me fiz uma pergunta,
que é assim: todas as pessoas que ingerem álcool são alcoólatras? E eu quero responder sobre o meu entendimento, tá? E eu acredito que não são todas as pessoas que ingerem álcool que são alcoólatras, certo? Mas sim, aquela pessoa que ingere álcool, né, pelo motivo errado, ela pode se tornar um futuro alcoólatra, sim. Primeiro vamos falar então da angústia que traz a dependência, certo? A angústia que torna alguém dependente do álcool é nada mais, nada menos do que beber para fugir dos problemas. Ah, eu só consigo me sentir feliz se eu ingerir o álcool. Eu só consigo me soltar, ser espontâneo se eu ingerir o álcool. Ah, eu tô com muitos problemas financeiros, vou ingerir o álcool para esquecer. Eu sinto vazio e uma angústia no meu peito, né? E quando eu bebo, isso passa. Fica tudo bem. Então eu fico alegre, eu fico feliz. E então eu vou continuar bebendo, né? Quanto mais a pessoa se sente vazia, frustrada, quanto mais a pessoa tem obstáculos e ela não sabe lidar com esses obstáculos para que ela supere isso, essa dificuldade, e muitas vezes ela vai sim se refugiar no álcool. Quanto mais a pessoa ingerir o álcool para fugir dessas situações, porque ela não sabe lidar com isso, mais dependente ela fica do álcool, menos ela resolve os problemas dela, porque na realidade ela tá arrumando mais um problema para a vida dela, né? Porque o que acontece? A pessoa ingere o álcool, sente aquela sensação momentânea e ilusória de felicidade, né? Se solta, enfim, faz tudo o que tem para fazer, na maioria das vezes, né? Não é nem muitas vezes. Na maioria das vezes faz um bando de besteira, depois coloca a culpa no álcool, segue sua vida e tá tudo certo. Só que quando o efeito do álcool passa, né? Sempre vem o arrependimento de tu ter ingerido álcool de uma forma errada. Vem o arrependimento porque tu já tá num obstáculo e a maioria das vezes tu gasta um dinheiro que tu não poderia gastar, mas, né, tu viu o refúgio ali naquele momento do álcool, tu não pensou em nada, nas consequências, nas contas, no dia de amanhã, no que tu poderia ter feito melhor com aquele dinheiro, então automaticamente vai voltar pro teu orçamento, né? É como vocês se afundassem, né, em dívidas por conta do álcool, não. Porque a maioria das vezes vocês vão separar o dinheiro para o lazer de vocês, e quem tem a dependência alcoólica, o seu maior lazer, o seu maior prazer vai ser ingerir o álcool. Então, ele não tem aquela preocupação assim de melhorar coisas. Por exemplo, investir o dinheiro para a reforma da casa, para uma roupa, para o seu corpo, para a sua saúde, para um plano de saúde, por exemplo, né? Para ajudar alguém que necessite, ou simplesmente para fazer uma reserva para um momento, né, de emergência. Não, né? O foco, o objetivo maior, a felicidade maior, né, é ter aquele valor ali que tu possa estar gastando em bebida, ingerindo bebida, que é o que vai te trazer o alívio do estresse do trabalho, o alívio dos problemas do dia a dia, dos obstáculos, de como lidar com as pessoas, das frustrações, o que as pessoas fazem pra ti que muitas vezes tu não concorda, muitas vezes tu engole, aceita, fica infeliz com aquilo, aí desconta no álcool, certo? Então saibam que ele é a dependência da angústia. Ele é a dependência da angústia, né? Ninguém é alcoólatra por acaso. Então vocês podem ter certeza que na maioria das vezes vai estar ali, né? Com uma dor na alma, com algo mal resolvido, né? Com alguma coisa, como se fosse uma pedra no seu sapato, que ele precisa, né, de uma desculpa para ingerir cada vez mais álcool, porque somente no estado do alcoolismo a pessoa se sente feliz. Podemos sim denominar o alcoolismo como a falsa felicidade, certo?
E o que é o social saudável, né? A pessoa que tem ali o discernimento de ingerir o álcool, mas ela não é dependente, até ingere álcool, né? Toma o álcool. Só que não fazem do álcool uma prioridade para tanto socialização quanto para ser feliz, para estar numa festa, por exemplo, né, independente da comemoração que seja, mas que por mais que ela faça o uso ali do álcool, não é a prioridade dela, certo? Então, quando ela ingerir ali o álcool, ela vai ter o discernimento que ela tem que ingerir pouca quantidade de álcool. Até porque está escrito na palavra de Deus, né? Não se embriaguem, certo? Não fiquem embriagados. Não bebam o álcool até perder o sentido, até perder o controle de você mesmo, até você não saber o que você está fazendo. Se Deus deixa essa orientação para nós que não devemos nos embriagar, por quê? Porque Ele é Deus, Ele criou todas as coisas, então Ele sabe coisas, Ele sabe tudo o que acontece se a pessoa está embriagada. E se Deus é teu pai e Ele quer o melhor para ti, Ele quer te livrar de todo mal, então Ele está fazendo o quê? Ele está te orientando, Ele está te avisando para você não ficar embriagado. Só que depois, se a pessoa ingere o álcool até se embriagar, né, na maioria das vezes propositalmente, certo? Isso é o livre-arbítrio de cada pessoa. Só que o teu livre-arbítrio, ele pode te levar no caminho que realmente tu vai ter uma felicidade que é duradoura, uma paz que excede todo entendimento, né? Tu te manter ali no teu discernimento com os teus valores, teus caráteres, sem sair do que Deus quer para ti, mas tu também tem o livre-arbítrio de fazer aquilo, né, no qual não agrada a Deus, fazer aquilo no qual não foi a orientação de Deus, fazer aquilo que é da tua carne, o que tu quer, apenas teus desejos, né? E vai ter consequências, porque tudo que a gente faz tem consequências, seja se a gente resolve seguir o caminho certo ou o caminho errado. Não existe o meio termo por o certo ou errado. O que é certo, o que é errado. Para nós irmos para o próximo tópico, tá? Que é a liberdade ao inimigo na embriaguez. Para nós entrarmos nesse tópico, eu preciso compartilhar com vocês. Já teve, né, muitos casos de alcoolismo na minha família. E é por isso que este tema tão polêmico, ele mexe tanto comigo. Pra quem não sabe, eu não bebo álcool, tá? Eu não bebo álcool há mais de 5 anos. Eu fiz essa escolha, teve ali um agir de Deus na minha vida. Não foi dentro da igreja que alguém falou pra mim, não bebe álcool, não faz alguma coisa, não foi. Porque a maioria das pessoas pensam, ela foi pra igreja, ela não bebe mais. Ela foi pra igreja e agora tem muitas coisas que ela não faz porque ela tá lá na igreja. Mas vocês precisam saber que as coisas que a gente deixa de fazer quando a gente vai para a igreja, né, é porque o Espírito Santo de Deus, né, revelou ao nosso coração, nos convenceu do que é o certo e do que é o errado para a vida de cada um, porque cada pessoa tem a sua história pessoal. Eu passei por muitas situações, certo? Então, assim, o que acontece? Eu, como milhares de outras crianças que infelizmente vivem essa realidade nos dias ainda de hoje, elas vê o quê? Elas vê ou uma mãe ou um pai embriagados, tá? Que bebem muitas vezes com dinheiro que vai faltar no orçamento e que poderiam trazer mais conforto, mais conhecimento, mais estudo, poderiam estar agregando na vida de suas crianças, pegam o dinheiro e compram álcool. Se embriagam e o que acontece, tá? Então, quando a pessoa está embriagada, né, os pais estão ali embriagados,
ao ponto, né, de saírem de si, eles deram liberdade para o inimigo, certo? Que são as pessoas querendo ou não, você querendo ou não, isso é verdade, isso existe, tá? Existe o bem e o mal, existe Deus e o demônio, certo? Existem os anjos e os demônios. Os anjos vêm de Deus, os demônios são os espíritos malignos que trabalham para o inimigo, que querem roubar as vidas, destruir as famílias, matar as pessoas, para que as pessoas vão para o inferno, vocês querendo ou não, entendeu? Então o que acontece? A pessoa tá lá embriagada, com a cabeça cheia de problema, bebeu para fugir dos problemas, dos obstáculos, tá? Muitas vezes, na maioria das vezes, na frente das crianças, elas, né, vão, depois que bebe, daí acha, não, vou resolver meu problema porque eu bebi, então eu bebo, eu falo muita verdade. Eu bebo, então vou falar tudo que tá entalado na minha garganta, vou quebrar o pau, vou fazer o que eu quiser fazer, porque quem manda em mim sou eu. Acontece gritos, acontece discussão, acontece agressão e, na maioria das vezes, né, feminicídios, suicídios, mortes, desastres. Quantas pessoas vocês vê morrer no trânsito por conta da bebida? Vocês acham que aquela pessoa, tá, que está embriagada, ela vai sair com o carro para causar um acidente, para se matar, para matar outras pessoas, porque elas querem? Elas acordaram e decidiram, hoje eu vou fazer isso? Não. Vocês acham que uma pessoa assim pensa, reflete, tem discernimento? Não tem discernimento. Simplesmente faz. Simplesmente age no impulso, porque já entrou ali, já tá embriagado, entendeu? E automaticamente os espíritos malignos, né, automaticamente deu liberdade para que o inimigo, né, tomasse conta ali dos seus pensamentos através da raiva, da ira, através da insensatez, através da angústia, através dos problemas. Deu liberdade, chamou, porque na maioria das vezes você vai espraguejar, você vai chamar, né? Muitas vezes vocês falam, que inferno, que desgraça. Não gosto de falar isso dentro da minha casa, mas hoje eu tenho discernimento, né, do que eu chamo realmente, né, e do que eu não chamo. Então, do que eu quero, né, aquilo que eu falo que eu quero pra minha vida. Então, eu tô compartilhando com vocês. Quem que não fala? E muitas vezes vocês não pensam assim, ó, que não vem na cabeça da gente, que tem discernimento, essas coisas até vêm. Só que a gente tem discernimento de não fazer, para não chamar coisas ruins para nossa vida. Então, a pessoa que tá ali embriagada, né, de saco cheio da vida, dos seus problemas, o que que ela quer fazer? Ela acha que espraguejando, brigando, falando palavrão, agredindo as pessoas, pegando o carro, saindo por aí, se matando, matando outro, elas acham que isso aí vai resolver a vida delas, né? Fora outras milhares de coisas que acontecem quando a pessoa está embriagada, né? Que causa aí destruição, não apenas só na vida dela, mas na vida de outras pessoas. Traz traumas, né, para as crianças, para quem está em volta, está vendo, adoece o ambiente e a pessoa não consegue evoluir, certo? Mas por quê? É um ciclo vicioso. Tu até te arrepende depois, né, que tu fez tudo isso e que tu tá são, tu até te arrepende. Mas o teu cérebro já se acostumou com aquilo, é por isso que o nome, né, é dependência alcoólica, né, o alcoolismo. Teu cérebro já se acostumou com aquilo, tu vai ter o estado de abstinência, tá? O teu cérebro, ele vai lembrar que por algum momento, quando tu ingeriu álcool, tu sentiu felicidade, tu sentiu prazer, então automaticamente ele vai, né, causar alguma situação que tu vai ingerir o álcool novamente. E mesmo que tu fale, eu vou beber só um pouco, eu vou beber só um copo, né?
Dessa vez eu vou me controlar. Mas se tu não resolver as coisas que tu tem para resolver, enquanto tu estiver sóbrio, enquanto tu não ganhar discernimento, enquanto tu não mudar muitas situações na tua vida, tu vai continuar vivendo o mesmo ciclo vicioso. E as pessoas que estão sendo feridas à tua volta, as crianças que crescem vendo isso, a agressão, né, a violência, tanto nas palavras, quando a gente fala alguma coisa, vocês têm que ter um entendimento, quando a gente fala alguma coisa, a palavra, ela também tem o poder de machucar outra pessoa, né? Muitas vezes a gente se torna agressivo com nossos filhos, com as nossas crianças, quando a gente ingere álcool e a gente não se dá por conta. Só que a gente está machucando alguém, a gente está causando trauma na vida de alguém, né? Que futuramente, por conta do ciclo vicioso, tá? Que acontece na vida, futuramente aquele trauma, infelizmente, vai se tornar em outra pessoa dependente. Pode ser que a pessoa não queira, né? Não deseje isso para a vida dela. Mas são poucos os casos, infelizmente, é difícil aquela pessoa que consegue ter o discernimento de pensar assim, ó, eu não quero isso para minha vida, eu não vou ingerir álcool. Não vou ingerir álcool nem por um momento, que é para mim não ter lá na frente a consequência de virar um alcoólatra. Então que vocês entendam, tá? Que a embriaguez, ela é de fato a liberdade que tu dá pro inimigo agir na tua vida. Ela é. Me contem aqui se vocês já viram alguém sendo agredido, ou se vocês de repente já tiveram relatos na família de vocês que vocês viram uma mulher sendo agredida, ou também um homem, porque existem muitas mulheres que são alcoólatras. Uma criança sendo agredida, violentada, porque a pessoa está num estado de dependência, de alcoolismo, de outras substâncias, enfim. Mas eu preciso que vocês saibam que tudo tem um porquê. Então, a gente precisa tratar os porquês. A gente precisa tratar a angústia do nosso coração, a gente precisa, se aparece um problema na nossa vida, a gente precisa tratar. Se a gente tem uma doença, a gente tem que tratar essa doença. Por que quando a gente está gripado, a gente toma remédio? Por que quando a gente tem qualquer outro tipo de doença, que é da carne, é do corpo, a gente limpa a ferida, a gente faz curativo, a gente coloca pomada, a gente toma antibiótico, a gente toma chá, faz de tudo pro corpo ficar bem, porque tu tá sentindo aquela dor na tua carne. É assim que devemos fazer com as nossas angústias, os nossos problemas. É assim que devemos fazer para que quando a gente ingerir álcool, eu não bebo, né? Ok. Mas para quando você ingerir o álcool, você não se tornar um alcoólatra. Você ingerir o álcool e ter o discernimento que você não vai usar o álcool como desculpa para fazer coisas erradas ou para extravasar a sua dor, o seu problema. Eu falo isso por experiência própria, porque eu tenho traumas de infância que foram causados através do álcool. A minha filha tem traumas de infância que foram causadas quando eu ingeria álcool. Quando eu ingeria álcool, eu era uma pessoa extremamente agressiva, possessiva, ciumenta. Tudo para mim era motivo de querer brigar, de querer agredir. Que direito nós temos de agredir uma pessoa, de fazer mal para essa pessoa? Quando eu ingeria álcool, eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu morava de aluguel. As poucas coisas que eu adquiria, eu quebrava tudo na hora da raiva, na hora que eu ingeria o álcool, porque daí eu queria tocar em alguém, eu queria quebrar aquilo para descontar minha raiva. Só que depois vinha o arrependimento,
Muitas vezes eu ingeria o álcool porque estou muito estressada do meu serviço. O meu serviço ele cansa muito. Eu trabalho demais, então eu mereço ficar bêbada. Eu mereço beber muito. Porque beber muito é muita felicidade. Quando eu bebo, eu faço tudo o que eu quero. Eu sou mais solta. Sabe? Então, assim, eu vou contar pra vocês como que eu me libertei do álcool, tá? Quando eu conheci a palavra de Deus que falava sobre a verdade liberta, eu tive, né, Deus falou pra mim assim, pra mim refletir. Na realidade é como se eu tivesse me olhado no espelho e tivesse visto o quanto de mentira tinha na minha vida. Quando a gente mente, é igual quando a gente fica embriagado. A gente está dando liberdade para o inimigo, né, tomar conta da nossa vida e fazer mal na nossa vida. Por que muitas vezes a gente fala, não dê brecha ao inimigo? Porque o inimigo só precisa de uma fresta para entrar e destruir tudo, né? Então a mentira, ela é uma fresta. A embriaguez, né, a dependência do alcoolismo e de outras drogas, de outros vícios, são uma brecha para que o inimigo entre e destrua tudo. Então, Deus me mostrou, Deus me revelou que eu tinha muita mentira na minha vida, que eu tinha muitas coisas que eu tinha que resolver. E num momento de clamor, onde eu clamava muito para Deus mudar a minha vida de verdade, porque eu queria ter uma família unida, eu queria ter respeito, eu queria ser amada, né? Eu queria ser cuidada, eu queria ter estabilidade emocional e financeira, eu queria ser um exemplo bom para minha filha. Deus conhecia o meu coração, então Ele colocou isso à prova na minha vida. Comecei a clamar, Senhor, eu não quero mais ir para tal lugar, eu não quero mais fazer tal coisa, não é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero mais perder as pessoas que eu amo, né? Eu não quero mais essas coisas ruins. E aí Deus, Ele mostrou pra mim, Ele me mostrou as coisas que estavam certas na minha vida e as coisas que estavam erradas. Ele me mostrou, tá, tu não quer viver isso aqui, mas se tu ingerir álcool, tu vai continuar vivendo isso aqui. Se tu beber álcool, tu vai continuar vivendo esse ciclo vicioso. Nunca vai acabar. Deus me mostrou que eu teria que tomar o primeiro passo, que eu teria que decidir pela minha família, renunciar pela minha família. Tu não quer mais viver isso, tu quer que eu cuide de ti e da tua família? Então, se não é isso aqui que tu quer pra tua vida, renuncia, né? Esse foi o meu entendimento. Né? Eu já tinha aprendido a fazer propósito, que são sacrifícios que a gente faz para Deus automaticamente, sacrifício que a gente oferece para Deus através de ações e coisas que a gente abre mão, né? E a gente ora e a gente clama de todo o nosso coração por aquilo. Deus vem e honra nós, né, na área que nós estamos clamando por Ele. Então eu falei para Deus, eu declarei para Deus, eu falei, Senhor, eu vou me libertar dos meus vícios, mas tu vai cuidar da minha família. Então, eu dei o primeiro passo para que muitas coisas que hoje eu vivo, que hoje eu colho frutos, tá? Eu dei o primeiro passo de sacrifício em prol do amor, em prol de uma vida diferente, para que tudo mudasse e fosse melhor. Mas eu fiz o sacrifício. Sim, porque eu posso compartilhar com vocês que eu adorava tomar um vinho. Adorava tomar um vinho. Que era uma bebida doce, era algo muito gostoso. Mas, se eu bebesse uma garrafa de vinho, se eu me embriagasse, já dava muitas coisas ruins, já acontecia muitas coisas ruins. Agressão, violência, grito, quebrança de coisas. Que mais? Eu não precisava de mais de 2 latas de cerveja para ficar bêbada. Não precisava mais de 2 latas de cerveja. Então,
Por mais que por um momento eu gostei de ingerir o álcool, aquilo foi legal, foi gostoso para minha carne, né? Eu sabia que quando eu me embriagava, eu dava liberdade para as coisas ruins acontecer, né? E sim, eu ficar bêbada, né? Aquela dependência ali daquele álcool era o que ocasionava coisas ruins para as pessoas que eu amava, para mim. E não solucionava nada dos meus problemas. Na realidade, aumenta os problemas da gente, né? Muitas vezes está endividado, muitas vezes se endivida para poder ingerir isso, muitas vezes deixa de evoluir na sua vida, né? De crescer, de viver outras coisas, de realizar sonhos, mas porque está estacionado ali, naquele estado de dependência do alcoolismo que não permite que tu avance. Agora aqui tem o tópico traumas que não podem ser apagados. Olha, isso é muito forte. Vocês já pensaram, né? O quão mal vocês já foram capazes de fazer para alguém? Eu já parei, já pensei. E inúmeras vezes quando eu oro, ou quando eu estou na igreja, eu peço muito perdão para Deus quando isso vem nos meus pensamentos, vem no meu coração. Inclusive, muitas vezes quando eu oro pela minha filha, quando eu oro com a minha filha, eu peço perdão para ela. Porque durante muitos anos e de diversas maneiras eu causei traumas nela que não vão ser apagados. Eles podem ser curados. Deus, ele tem o poder de curar traumas, restaurar vidas, né? Mas ele não vai ser apagado. Aquilo que a pessoa viveu, vivenciou, viu, né, e sentiu, não tem como tu voltar e a pessoa não sentir mais. Tu viveu, tu fez. Então, assim, os traumas, eles não são apagados, esquecidos, não. Eles podem ser curados. Aquela dor que o trauma causa pode ser curado e automaticamente quando a pessoa se cura, ela se torna uma pessoa melhor, ela evolui na vida dela, mas na história dela sempre terá aquele trauma. Aquele trauma vai ser parte da história dela. Então, muitas vezes a gente tem que pensar: tu quer que teus filhos tenham teus traumas? Qual é o exemplo que tu quer ser para o teu filho? A maior educação do mundo é o exemplo que a gente dá para eles. Qual a referência que tu quer ser dentro do teu lar? Pensem, reflitam sobre isso. Traumas não voltam, né? E assim como a gente causa traumas em filhos, a gente também causa traumas ao redor, né? Irmãos, parentes, amigos, né? Muitas vezes tu tá num local público e tu permitiu, né, se embriagar e fez uma confusão, uma briga, como já aconteceu comigo, automaticamente aquele trauma, aquilo que aconteceu não vai voltar e tu vai ser sempre lembrado por aquilo, né? Então, para finalizar aqui o último tópico, tá? As perdas que traz a solidão. Eu vi uma pesquisa que fala sobre a porcentagem, tá? Das pessoas que são moradores de ruas, que são dependentes de álcool, de droga, né? A porcentagem para o homem é muito maior do que para a mulher. E eu acredito que isso aconteça porque, na maioria das vezes, o homem brinca de ser Deus. Na maioria das vezes, o homem ele tem aquele machismo impregnado na cabeça dele que ele é o homem da vida dele, ele não tem que ser obediente a Deus, ele não tem que respeitar a Deus, ele não precisa ir na igreja, ele não precisa orar, quem trabalha é ele, né? O fruto do trabalho dele, que ele colhe na cabeça dele, não vem do agir de Deus. Então, eu acredito que por o homem, né, ser muito mais orgulhoso, na palavra do Senhor, Deus fala sobre o orgulho, inclusive vou citar uma aqui para vocês.
O orgulho do homem em brincar de ser Deus, achar que ele é o próprio Deus da vida dele, torna ele uma pessoa não ensinável, não moldável. Não são todos os homens que são assim, mas é a maioria. A forma na qual somos criados faz muita diferença para a gente ser feliz, para a gente ter um futuro próspero e bem resolvido, faz muita diferença na profissão que a gente escolhe, faz muita diferença de como a gente enfrenta os obstáculos e as dificuldades na nossa vida. Porque através da tua educação, através do exemplo que tu teve dentro de casa, através dos teus ensinamentos quando pequeno, tá? Que tu vai colher os frutos quando tu for mais velho, quando tu tiver, né, enfim, aí a maioridade para tomar as tuas decisões. A maioria dos homens, infelizmente, não permitem ser ensináveis, ocasiona as perdas que trazem solidão. Eu já conversei com vários moradores de rua, com várias situações também de pessoas mais humilde, assim, né? E já ouvi milhares de histórias, mas a maioria das histórias se repetem. O homem que foi deixado pela mulher, os filhos que viraram as costas para o seu pai. Assim como também acontece, gente, com o sexo feminino, só que as mulheres são mais ensináveis, são mais moldáveis, e eu acredito que isso seja porque automaticamente as mulheres elas já nasceram mais sofridas. E a dor, o sofrimento nos faz mais ensináveis, nos faz pessoas que não querem sofrer tanto, não querem passar tanto trabalho na vida, nos tornam mais fortes, então acontece que a gente é mais ensinável sim. Não é todas, mas a maioria das mulheres é mais ensinável. Sabe? Então, as perdas, né, que causa solidão através do alcoolismo, na maioria das vezes é isso, né? Muitas vezes a família da pessoa alcoólatra não aguenta mais aquela pessoa, porque o papo é insuportável, porque o cheiro do álcool na pessoa é repugnante, repudia. Porque pouco dinheiro que a pessoa tem, a pessoa gasta em álcool, não dá valor para nada, não ajuda ninguém, não agrega ninguém, não ajuda dentro da sua casa com as suas contas, na maioria das vezes, quando já tá ali, ó, no último da dependência do alcoolismo, né? Não sustenta seus filhos, não dá algo de melhor para seus filhos, não valoriza sua esposa. Gente, o alcoolismo, para quem não sabe, faz com que os homens não sintam prazer em fazer sexo. Eles fazem sexo por fazer. E muitas vezes no estágio de alcoolismo que o homem estiver, tá? Ele fica prejudicado porque ele não consegue ter ereção, não consegue ter aquela vontade, né, que a gente chama de tesão, para querer dar prazer para a mulher. Na maioria dos casos aí o homem fica broxa, né? Eu sei que não é uma coisa legal de ouvir, gente, mas isso é a realidade, entendeu? Aí, muitas vezes a mulher vai largar aquela pessoa que tá na dependência do alcoolismo, porque por mais que ela lute pela família, por mais que ela lute pela pessoa que ela ama, a pessoa não se ama e não luta por si mesmo, que já causou tanta infelicidade, tantos traumas e já machucou tanta outra pessoa, que a pessoa quer fugir daquele estado, né, daquela situação. Ela não quer mais viver aquele ciclo vicioso. Então, na maioria das vezes, eles são abandonados. Aí o que acontece é aquela pessoa que vive mais, né, passa mais no boteco, né, e fica ali onde todo o dinheiro que ele ganha, ele quer apenas ingerir álcool, ele quer apenas ingerir aquilo que na cabeça dele ele vai achar que ele tá feliz, que é a felicidade ilusória, né? E ele não liga pra tomar banho, pra se arrumar, ele não liga pra onde ele vai dormir, ele não tá nem aí. E aí o fundo do poço do alcoolismo e da dependência, seja ela qual for, é quando a pessoa vira morador de rua. Então, assim,
Agora eu quero falar para vocês, eu, Adriele, como um milagre vivo do Senhor, de tudo que Deus fez até aqui por mim. Existe uma vida melhor em Deus. Deus, ele quer que tu seja feliz. Jesus foi pregado na cruz para que nós pudéssemos nos arrepender do nosso pecado, viver e automaticamente sermos felizes. Ele tem felicidade para nós, ele tem uma vida boa para nós, ele nos traz a paz que excede todo o entendimento. Só que para isso, muitas vezes, na maioria das vezes, tá? Tu querendo ou não, tu vai ter que abrir mão de algo, tu vai ter que fazer algum sacrifício na tua vida. Então, nada vai ser do dia para a noite, mas existe uma luz no fim do túnel, existe uma solução. E tudo que eu falei aqui para vocês são livre-arbítrio, escolhas, e você precisa escolher o que você quer viver para sua vida. Saiba que você tem o livre-arbítrio sim de escolher estar ou não com alguém, fazer o certo ou fazer o errado, buscar ou não a Deus, né? E o que Deus tem para tua vida. Então, existe sim uma luz no fim do túnel, tá? Eu não tô aqui para condenar bebidas ou rótulos de bebidas, enfim, não tô aqui para isso, mas eu tô aqui para te libertar de algo que de repente tu como filha, ou tu como irmã, ou tu como esposa, ou você como esposo, porque tem homens que passam por isso também, né? Ou você como filho, enfim. Eu tô aqui para te ajudar a te libertar disso e te dizer que um dia eu já vivi essa angústia, mas hoje eu não vivo mais, com a graça de Deus. Só que um dia eu precisei tomar a decisão de abrir mão, né, do prazer da minha carne, que eu enxergava que através daquilo tinha consequências ruins que causavam a infelicidade na minha família. Então você pode parar e refletir, porque de repente pode ser que não seja o álcool que esteja causando uma infelicidade na tua família, que esteja causando traumas na tua família, porque existem outros tipos de coisas que fazem isso, né? Mas você tem o poder, o livre-arbítrio de escolher hoje mudar a sua vida, buscar a vontade de Deus para a tua vida, melhorar, ser ensinável, permita ser moldado por Deus, para que tu viva a glória do Senhor, viver a glória de Deus, ser feliz plenamente, ter a paz que excede todo entendimento. Eu espero que de alguma maneira eu tenha ajudado vocês, tá? E eu espero de verdade que você possa enviar esse vídeo para alguém que precise de verdade de orientação para se libertar das amarras do inimigo, do ciclo vicioso que o inimigo causa na nossa vida, tá bom? Para que você seja liberto, para que você seja salvo por Jesus. Se você tem algum pedido de oração, coloque aqui nos comentários, que vamos estar orando, tá bom? Beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.